Olá, meus alunos. Eu sou a professora Ivanilda. Vou ficar com vocês com os componentes de História e Geografia. Infelizmente, vamos continuarmos ainda com a nossa aula remota, né? Devido ainda à pandemia, né? Essa pandemia que está no mundo, mas vamos pedir a Deus que isso passe e que em breve a gente possa estarmos juntos em sala de aula. Então, hoje nós vamos falar um pouco de quê? Da pré-história, né? Vamos falar um pouco da pré-história, onde vamos falar dos grupos, da fixação dos grupos humanos. A pré-história, primeiro aí falando um pouco da pré-história, a pré-história foi um período anterior ao desenvolvimento da escrita, que surgiu há cerca de 6.000 anos atrás, né? Ficou conhecido como a pré-história. Como nós sabemos, né, aí nós estamos falando a fixação dos grupos humanos, né, onde está falando um pouco sobre a pré-história. Considera-se a pré-história como um período que compreende a atividade humana, que foi o que eu acabei de falar, desde sua origem até o surgimento da escrita, né? A pré-história ela foi dividida ou subdividida em 3 períodos: o período paleolítico, período neolítico e idade dos metais. O período paleolítico, esse período foi criado, quando foi criados os primeiros utensílios de pedras, né? Foi no período paleolítico. Esses grupos eram nômades, ou seja, no período paleolítico, esses grupos eram nômades. Por quê? Porque eles não se fixavam, eles não moravam em um só lugar, eles viviam de um lugar para outro, né? Em busca de quê? Em busca de alimentos e de abrigos. Então, que eles viviam de coisa da natureza, eles era de caça e coletas de frutas e raízes, né? Eles caçavam, pescavam e coletavam as frutas e raízes. Então, quando terminava aquele alimento ali, quando não tinha mais ali, então eles iam para outro lugar em busca desses alimentos, né? E por isso que eles eram chamados de nômades, porque eles viviam mudando de um lugar para outro. Eles também, né, nesse período paleolítico, foi quando eles começaram a fazer suas próprias ferramentas, que eram feitas de pedra, né, como as lanças e machados. E esse período ele ficou conhecido também como o período da pedra lascada. Por quê? Porque os primeiros ferramentas feitos por esses grupos eram feitos de pedra. E a principal matéria-prima desses instrumentos foi a pedra. Por isso ficou conhecido como período da pedra lascada, o período paleolítico. As principais ferramentas do período paleolítico. Nós temos aqui as primeiras ferramentas. A pedra era feita de pedra, madeira e ossos, como facas, raspadores, pontas de lanças e flechas e agulhas, né? Aí foram as primeiras ferramentas no período paleolítico. O período neolítico, esse período foi o período em que esses grupos começaram a praticar a agricultura e a domesticar animais, ou seja, foi o período em que eles começaram a praticar a agricultura e a domesticação de animais e começaram a se fixar em um só lugar, né? Começaram a morar em um só lugar, deixaram de ser nômades, porque nesse período onde eles começaram a praticar a agricultura e domesticar animais, então eles começaram a se fixar em um só lugar, né? Morar em um só lugar. Esse período também ficou conhecido como a Idade da Pedra Polida. A Idade dos Metais. Nesse período foi desenvolvido a metalúrgica e o primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, mais tarde o ferro.
Na Idade dos Metais foi quando eles começaram também a desenvolver, né, já as ferramentas feitas de cobre e metal. Por isso ficou conhecido como Idade dos Metais. Aos poucos, nossos ancestrais foram abandonando os instrumentos de pedra. Eles foram abandonando os instrumentos de pedra e utilizando só as ferramentas feitas de cobre e de ferro, né? Com o aumento populacional, começaram a surgir as cidades, e com elas os artesãos, sacerdotes, guerreiros e comerciantes. Então, gente, isso é um pouco, eu falei apenas um pouco sobre esses períodos, esses 3 períodos, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o livro de vocês têm as rotinas no dia da minha aula, essas turmas vão ter minhas rotinas, e vão pegar a rotina, olhar, assistir essa videoaula e olhar lá. Vão abrir o livro na página 10 e vão acompanhando também pelo livro, né? Depois eu quero que vocês respondam essas questões, a 1, a 2, a 3 e a 4 da página 11. E, se possível, já podem responder também a 5 e a 6 da página 13. Mas, pelo menos, da página 11, vocês já podem responderem, viu? Nesta aula. Estou disponível para vocês durante o período da aula, do mesmo jeito, né? No nosso horário. Estou disponível de 1 hora a tarde inteira, né? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntarem, viu? E boa aula para vocês.